Você já entendeu o porquê que a Rússia está invadindo a Ucrânia? Aqui no Brasil, o que ouvimos é a versão americana dos fatos, dos noticiários americanos. O Pentágono afirmou que a Rússia tem sim tropas em prontidão e tropas suficientes para invadir a totalidade do território da Ucrânia, que é um país bem grande. Os Estados Unidos reforçaram as tropas na Europa Oriental em meio a tensões na fronteira entre Ucrânia e Rússia. To the standoff over Ukraine. To the latest on the showdown with Russia. Russia is now holding massive military drills. Aqui no meu canal eu vou lhes mostrar o que realmente Vladimir Putin quer com essa invasão e quais são os seus reais motivos. A história nos conta que a Ucrânia já fez parte da Rússia por um longo período do tempo. E esse conflito não é uma guerra declarada da Rússia à Ucrânia, até mesmo porque a Rússia não é inimiga da Ucrânia. Ela vê a Ucrânia como parte de seu território. O Vladimir Putin, ele desconfia que a Ucrânia ela foi separada da Rússia injustamente, quando houve ali a separação, a desagregação da União Soviética em 1991. E o motivo apresentado por Vladimir Putin não é que ele quer que a Ucrânia seja parte da Rússia. Não é esse o motivo. O real motivo é que ele quer que a Rússia esteja em segurança. Segundo Vladimir Putin, a OTAN e os Estados Unidos vem mentindo para a Rússia, para o governo russo, há muitos anos. A OTAN vem se aproximando dos países que fizeram parte ali da Rússia, da fronteira da Rússia, e vem aglomerando, vem agregando esses países para que façam parte aí da OTAN. Vamos voltar um pouquinho na história. Em 1939 a 1945, os Estados Unidos se uniu a uma república que era parte da União Soviética, que era a Rússia. Eles se uniram para combater ali, então, o Império de Hitler, o exército tão poderoso de Hitler naquela época. Quando acabou essa invasão, essa guerra, os Estados Unidos foi para o seu lado e a Rússia foi para o outro lado. Então, os países que estavam do lado de cá, próximo da Alemanha, ficou por conta dos Estados Unidos. Os outros países que estavam do lado de lá da Europa ficaram então por conta da União Soviética. E foi aí então que os Estados Unidos resolveu criar uma aliança entre esses países, incluindo também o Canadá, e fizeram delas ali a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Como a União Soviética, em 1991, ela não estava indo muito bem das pernas, ela estava até passando por problemas financeiros aí, né, e outros problemas administrativos, ela resolveu então entrar em contato com os Estados Unidos e propor um acordo de cavalheiros a eles, para que eles não conglomerassem, para eles não pegassem mais nenhum outro país daquele território para se filiar à OTAN. Então não foi assinado nenhum documento, não existe nada aí que a OTAN possa vir a respeitar, né? Então foi um acordo de cavalheiros para a época. E como vocês podem ver aqui no mapa, a OTAN acabou fazendo aí acordo com esses países que eram do conglomerado europeu. E como naquela época a Rússia estava totalmente fragilizada, ficou por 3 décadas, mais de 30 anos, ela ficou no anonimato, ela não falou nada, simplesmente ela ficou quieta. E então, passado aí os 30 anos, a Rússia chegou para os Estados Unidos e falou: olha, agora basta, né? A gente já se fortaleceu e a gente não quer mais que nenhum desses países que estejam na aliança, elas venham fazer fronteiras, venham estabelecer bases nas nossas fronteiras. Ele ainda declarou mais: vocês mentiram por muito tempo. Nós viemos por muitos anos pedindo para que parem com essa expansão de território em direção ao nosso país. Como eu disse a vocês, a OTAN ela vem ajuntando ali vários países como membros da sua aliança. E isso, para o presidente da Rússia, é uma afronta, é uma ameaça, porque eles vão colocar sim bases
militares na fronteira ali com a Rússia, e isso Vladimir Putin, não quer aceitar de forma alguma. A liberdade dele está sendo ceifada, porque a partir do momento que a Ucrânia se filiar ali, ela entrar para a OTAN, vão ser colocadas ali então bases militares em suas fronteiras. E isso para o Putin é inconcebível, é incabível. Vocês devem se lembrar, lá na década de 70, quando a Rússia colocou ali militares em Cuba, na sua fronteira, os Estados Unidos falou: opa, pera lá, que negócio é esse? Podem tirar todas essas tropas daqui, eu não quero essas tropas militares aí da Rússia aqui na fronteira com o meu país, da minha extensão territorial. Então, Vladimir Putin também não quer que na sua fronteira esteja ali os Estados Unidos, a OTAN, com várias bases militares, com canhões apontados diretamente para Moscou. Então, ele não quer isso. É a mesma coisa, foi o que aconteceu na década de 70. Os Estados Unidos não queria que tivessem ali tropas para poder, então, ficar de frente ali com o seu território. E esse também é um dos motivos que Vladimir Putin, resolveu aí então entrar em conflito com a Ucrânia. E vocês sabem que a Ucrânia, ela está, como eu já falei um pouco atrás, que a Ucrânia está aí fazendo fronteira com a Rússia e com os países da OTAN. E o Vladimir Putin não quer que a Ucrânia ela entre para essa aliança, né? Ele está soberbo nessa parte, ele não quer. E com razão, porque se a Ucrânia fizer parte dessa aliança, a Rússia está totalmente ameaçada. Porque, na verdade, a Rússia ela é o primeiro país em extensão territorial da Europa. A Ucrânia, por incrível que pareça, ela é o segundo maior país em extensão territorial dali do leste europeu. Aqui no mapa, nós vimos aí a extensão da Rússia e da Ucrânia. E se observarmos bem a história, a Rússia ela já foi invadida, já foi atacada várias vezes por outros países ali da Europa. Porém, a Rússia ela sempre conseguiu se defender. Ela sempre teve ali bons soldados para poder defender a sua pátria. Ela sempre conseguiu se defender ali devido à distância que ela tem entre a fronteira dela para os outros países da Europa. E qual é essa distância? É a Ucrânia. Então, os países, quando tentam invadir a Rússia, eles têm que atravessar a Ucrânia. E atravessando a Ucrânia, ou seja, atravessando por terra, o que acontece? Muitos deles perdem as suas provisões no meio do caminho, ficam cansados. Quando Napoleão tentou invadir a Rússia, eles tiveram ali um fôlego. Por quê? Essa distância que tem entre a Rússia e os países europeus, como eu havia dito, atrapalhou Napoleão, porque os seus soldados ficaram cansados, ficaram sem suprimentos lá de onde eles saíram do início, né, da parte inicial até atravessar toda a Ucrânia para chegar na fronteira com a Rússia, e ali os soldados russos estavam totalmente fortes, esbeltos, acabaram atacando eles, que acabou gerando isso, dando para os soldados russos vantagem sobre o exército de Napoleão. Aí não fica muito atrás. Quando Hitler também tentou invadir a Rússia, as tropas dele também ficou com a língua lá no chão. Perderam terreno, entendeu? Não conseguiram invadir. Por quê? Porque a distância, como eu falei, vou falar novamente, é muito longa, é muito distante ali para chegar até a fronteira da Rússia. Então vocês imaginam, os soldados de Hitler tiveram que atravessar a Ucrânia, e nesses que eles tentaram atravessar, eles ficaram para trás, ficaram sem os seus suprimentos. Então, devido a isso, uma base instalada na Ucrânia não é bom para os russos, né? E tendo em vista que para se chegar
da Ucrânia até a Rússia, de Kiev até Moscou, mais ou menos ali, é entre 9 a 10 horas. Isso de carro, né? Então, por isso que Vladimir Putin não quer que tenha ali uma base militar naquele país. Que, na verdade, no meu ponto de vista e de outras pessoas que eu consultei, é um dos principais motivos para que ele não queira ali uma base militar. E o maior problema dessa situação é que os Estados Unidos não dão crédito ao governo russo, ao que o presidente da Rússia está dizendo, Vladimir Putin. Você não pode ficar subestimando, ridicularizando o seu inimigo. Ainda mais quando esse inimigo detém aí o maior exército da Europa. Você não pode ficar duvidando dele. Said the West, the United States, is provoking us, provoking me. That's ridiculous. Let's be clear. Aí no mapa eu mostro para vocês em azul os países que estão ali com a aliança da OTAN e em vermelho os países que estão ao leste europeu. Então é isso, pessoal. Resumindo tudo o que está acontecendo, essa guerra é entre a Rússia e a OTAN. Infelizmente, a Ucrânia ela deu azar de estar no meio desses dois gigantes, entre a OTAN e a Rússia. E é ela quem está sofrendo com tudo isso. O presidente Biden, ele pediu encarecidamente que todos os cidadãos americanos que estivessem na Ucrânia saíssem de lá num prazo de 48 horas. Porque ele não iria enviar soldados para poder ali então resgatar esses civis que estavam diretamente ali envolvidos no conflito. Porque a partir do momento que um soldado americano der um tiro em um soldado russo, começa aí a Terceira Guerra Mundial. American citizens should leave now. Então, para evitar que isso aconteça, ele pediu encarecidamente que os cidadãos americanos saiam da Ucrânia e vão para os outros países da aliança. Por outro lado, os Estados Unidos lidera bastantes ataques como sanções para a Rússia, ataques administrativos, sanções administrativas. E vocês vão ver aí as consequências que vamos enfrentar mais para frente. Com essa guerra, todos perdem. Não é só a Rússia que está perdendo aí, que está sofrendo sanções administrativas. É a Europa toda, é o globo inteiro está sofrendo com essa guerra, com essa suposta guerra. Vocês vejam só o petróleo como é que está aí, está subindo cada vez mais. Na Ucrânia a comida já se esgotou. Na Rússia os alimentos já estão subindo a todo vapor. Toda hora um biscoito está um valor, uma hora está outro, e assim sucessivamente. Então, minha gente, vamos orar para que essa guerra acabe. Vamos pedir a Deus para que tudo isso cesse lá do outro lado, porque, querendo ou não, são seres humanos e estão morrendo a esmo em pleno século XXI. Bom, pessoal, muito obrigado por ter assistido ao vídeo, por ter ficado comigo até aqui. E isso que está acontecendo na Ucrânia é algo muito triste. Eu não aceito esse tipo de guerra. Tem muita gente morrendo, muitas famílias sofrendo. E é muito triste para os nossos corações isso. Mas, enfim. E eu peço a vocês, não se esquece de ativar o sininho, deixar o joinha se você gostou do vídeo e deixa um comentário aí embaixo para que eu possa estar sabendo aí se você gostou ou não do vídeo, tá bom? Muito obrigado e fui!